Olá, sejam bem-vindos, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína, estarei mediando a aula da professora Luíse. Olá, professora Luíse. Olá, professora Janaína. Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de História. Bom, hoje falaremos sobre a colonização na América. Vamos colocar a habilidade para vocês na tela. A habilidade: apresentar os tipos de colonização praticados pelas monarquias europeias na América e suas características. A professora Luíse vai utilizar a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças. Isso aí. Então, só para pontuar com vocês, essa habilidade que está apresentada na aula de hoje, nós ainda trabalharemos com ela nas duas próximas, onde com profundidade a gente vai ver só a colonização portuguesa e numa terceira aula só a colonização espanhola. Então, hoje a gente vai comparar, falando em linhas gerais, quais foram aí as formas de ocupação dos portugueses na América, nas terras onde hoje é o Brasil, a ocupação dos espanhóis na América, pegando exemplo lá do Império Azteca, do Império Inca, e depois a ocupação inglesa na América, que foram lá nas 13 colônias do norte, onde hoje consta ali a costa leste dos Estados Unidos. Então, hoje vai ser um comparativo entre esses três momentos de ocupação das potências europeias, das metrópoles, no continente americano recém-descoberto, né? Vamos lembrar que na aula passada a gente viu justamente a questão dos descobrimentos, né, que a gente coloca aí entre aspas, porque nós vimos ali, problematizamos, né, toda a questão da rota, das especiarias e de como se deu essa chegada dos europeus aqui no continente americano. Tá? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos nos colocar numa situação aí que eu tenho certeza que quem está em casa já passou em algum contexto, em algum momento, a professora Janaína também, que é a seguinte: olha aí na nossa tela. Você já vivenciou alguma situação em que, por algum motivo, sentiu-se diferente das outras pessoas? Olha aí essa imagem, né? Quem está no centro da imagem, dessa gravura aí, seria o Cristóvão Colombo, né? O chamado aí descobridor da América. E olha só a pessoa que está ao lado dele, que seria um nativo americano. Olha a diferença nas vestes, né? Nos adereços. Então, é como se um estivesse vendo um ET no outro, né? Professora Janaína já passou por uma situação assim? Sim, inúmeras vezes. Acho que todos nós, né, já passamos por esse tipo de constrangimento. Muitas vezes pela nossa ideologia, às vezes política, social, ou por sermos mulheres em alguma profissão que não é comum que mulheres atuem. Mas acho que de maneira geral todos nós já passamos, sim, por algum tipo de estranhamento, né? Exatamente. A gente pode até falar da nossa experiência aqui no Centro de Mídias, sim, né? Que a gente estava ali na nossa escola, né? Indo todos os anos ali com os nossos alunos que a gente acompanhava, vendo crescer, né? E agora a gente está aqui num estúdio com essa experiência de televisão, de aplicativo. Os nossos alunos agora são toda a rede estadual, né? Então, realmente é uma situação de novidade. E às vezes a gente se sente um pouquinho inseguro, né? É verdade. Inclusive, sobre essa imagem que a professora colocou, Luíse, esse estranhamento, né? É até na forma como nós lidamos com a história. Geralmente nós começávamos a história pelo olhar europeu, que nós chamamos de eurocêntrico. É como se a Europa fosse a grande protagonista de toda a história do mundo. Mas agora nós estamos olhando também para as culturas que moravam, para os povos que viviam aqui na América antes da chegada desses europeus. Afinal de contas, nós tínhamos aí 100 milhões de pessoas vivendo na América antes que eles chegassem aqui. Exatamente, eram dezenas, centenas, na verdade, de tribos indígenas no Brasil e outras tantas também na América Espanhola, né, na América Central, na América do Norte também, e cada uma foi se relacionando com esses povos europeus que chegaram de uma forma diferente. E pegando o gancho aí da professora Janaína, a gente vai ver bem como é que é essa visão eurocêntrica e também a visão do nativo, apreciando
2 trechos da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que era o escrivão lá que registrava as viagens, né? Ele estava ali junto com o Pedro Álvares Cabral em 1500, e quando eles desembarcam aqui no Brasil, tem aquele choque, né? Então a gente vai apreciar 2 trechinhos aí no momento de leitura compartilhada. Eu vou ler o primeiro trecho e depois a professora Janaína lê o segundo trecho com vocês, tá? E aí já fiquem preparados que na sequência tem uma interação via chat. Então vou colocar na lousa para vocês, na lousa. Olha só, eu remetendo ao período da escola lá, pré-pandemia. Força do hábito. Força né? do hábito. Vamos colocar na tela para vocês o primeiro trecho. Eu leio daqui, vocês leem daí. Então olha só. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provaram alguma coisa, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que lhe as dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas, e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Então, olha só, esse trechinho corresponde, né, à impressão que os indígenas nativos tiveram dos portugueses. Então, vocês viram que os portugueses começaram a interagir, mostrando coisas, animais como a galinha, que eles nunca tinham visto, né, vinho, né, eles tomaram na taça, eles nem estavam acostumados com isso, não era o modo de viver deles, né, e eles cuspiram vinho fora, né, e, de repente, interessou ali ao indígena um rosário, tipo um terço, né, com contas, e ele apontava para as contas e apontava para a terra, como que reconhecendo aquilo como sementes, né? Então, isso aqui é semente, né? Ele não sabia do que se tratava. Então, olha só a interação que o português tentou com o indígena, e o indígena meio que rejeitou ali todas aquelas investidas, né? Então, não foi fácil. Agora, vamos ver o outro lado, a impressão que o português tinha do indígena. A professora Janaína vai ler daqui, vocês leiam daí. Vai aparecer o segundo trecho na tela para vocês agora. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e de uma grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Olha aí que interessante, né? Nesse trecho, Pero Vaz de Caminha, ele descreve ali a impressão que ele teve dos indígenas, a começar pela própria aparência física, né? A pele avermelhada, né? Não cobrem suas vergonhas, ou seja, andavam nus, né? A gente até pode remeter um pouquinho ali a imagem do começo da aula, né? O indígena praticamente nu e o português, no caso ali era o Cristóvão Colombo, né? Que era ali italiano a serviço da coroa espanhola, todo coberto de roupa, com chapéu e coletes e coisas, né? Então, para o europeu, aquilo não era comum, ver as pessoas andando nuas como se nada fosse. Ele até fala alguma coisa no sentido tipo, mostre a vergonha como quem mostra a cara, né? Não tá nem aí que está nu, né?
aponta para a questão do osso que eles têm colocado aqui no beiço inferior, né, no lábio inferior, né, como eles chamam ali, beiço, né? Vocês já devem ter visto indígenas que têm esses adereços que eles colocam, né, no lábio, tem significados isso, né? E ele fica espantado que, nossa, ele come com aquilo na boca, aquele pedaço de osso fincado, come, fala. Comer, beber, e na realidade é muito o olhar do europeu, aquele europeu que viveu uma Idade Média, né, que viveu todo esse momento aí de um renascimento cultural, então ele tem o seu olhar sobre uma cultura que é diferente da dele, mas o olhar do europeu é um olhar assim, digamos, prepotente, é um olhar que não considera o indígena da mesma maneira que os indígenas os consideraram, né? Exatamente. Inclusive alguns povos da América, quando os europeus chegaram, alguns povos até acharam que eles eram deuses. Os povos astecas acreditavam que Hernán Cortés e os espanhóis que chegaram ali na região que hoje é o México, eles acreditavam que eram deuses e trataram muito bem, inclusive deram a eles algumas mulheres de presente, o que favoreceu muito a conquista de Hernán Cortés ali do território asteca, porque entre uma dessas mulheres estava a Índia Malinche, que era uma poliglota, então ela sabia se comunicar com diversas tribos que eram inimigas dos astecas, e por isso ela foi de grande ajuda aí para Hernán Cortés derrotar o Império Azteca. Ela era meio X9, né? Um pouquinho, né? Dedo duro ali, passando todas as informações privilegiadas por Hernán Cortés, né? Mas os próprios trechos que a gente analisou, dá para identificar essa visão eurocêntrica, mesmo na parte em que se relata a visão dos indígenas, né? Quando ele relata que quase tudo que foi oferecido aos indígenas, eles rejeitaram. Tipo, eles não reconhecem o valor dessas coisas, né? Então, essa coisa do eurocentrismo é muito marcada, muito presente. Então, como eu falei para vocês, agora temos uma interação, tá? Analisando aí esses dois trechos da carta do Pero Vaz de Caminha, o que a gente consegue concluir, né? Vamos dar uma olhada na questão que vocês vão responder no chat. Então, olha só, está na tela para vocês. Analisando os dois trechos da carta do Pero Vaz de Caminha, o que é possível perceber a respeito das primeiras impressões entre indígenas e portugueses? Então, vocês analisem as alternativas, vocês vão ter 2 minutos, a gente volta já já com a correção via chat também. Beleza? Até já. Voltamos. Para os estudantes que chegaram agora no chat, essa é uma aula de história, estamos falando sobre a colonização na América. Neste momento, nós vamos responder a questão que a professora Luíse deixou. A maioria dos alunos estão respondendo letra D. E
estão participando bastante. Na realidade, assim, todos estão respondendo a letra D. Houve um estranhamento entre ambos. Exatamente, né? Isso ficou muito claro nos dois trechos que a gente analisou, né? Tanto os indígenas tiveram aquele estranhamento, né? Tanto que essa rejeição que eles tinham a tudo que ia sendo oferecido, nada mais é do que um medo do desconhecido, né? Vamos remeter à pergunta retórica lá do início da aula. Não sei quem é esse povo, não sei o que é isso que eles estão me dando, eu não sei que bicho é esse, que no caso era galinha, então, né? Tá esquisito isso daqui. A mesma coisa da parte dos portugueses que nunca tinham visto pessoas, né, que andavam nuas, pessoas que não moravam em casas, né, de tijolos, enfim, uma série de diferenças culturais que representaram um choque muito grande, né, a ponto de até em alguns contatos, como a professora Janaína pontuou, até pensarem que se tratavam de deuses, né, os indígenas pensando que os portugueses, os europeus eram deuses. Tá? Então é isso, gente, muito bem, então de parabéns aos estudantes da segunda série do ensino médio, por unanimidade aí, né, aparentemente todo mundo respondeu a letra D, então está correto, o estranhamento de ambas as partes. Então vamos dar prosseguimento aí com a nossa aula, falando um pouquinho da ocupação, que eu acho que esse é o termo mais adequado, né, ocupação dos portugueses na América. Então vai aparecer aí na tela para vocês algumas características, alguns detalhes dessa ocupação aí. Tá? Então, olha só, em 1500, como nós vimos, nós tivemos lá a chamada chegada dos portugueses aqui no Brasil, com a esquadra do Pedro Álvares Cabral, mas naquele momento não teve um interesse da parte da coroa portuguesa em ocupar o território, né? Essa carta do Pero Vaz de Caminho, até brinco, né? Provavelmente o rei de Portugal, Dom Manuel, ele leu a carta de trás para frente, de cima para baixo, e não achou uma palavrinha, que era a palavra ouro. Né? Não tem ouro, então não me interessa aquela terra. Então o Brasil ficou meio que, não digo abandonado, mas foi pouco ocupado, pouco visitado, pouco explorado pelos portugueses nesses primeiros 33 anos a partir de 1500, tá? Então havia algumas missões expedicionárias aqui e ali para ver se descobria alguma coisa que fosse proveitosa comercialmente, né? Não descobriram nada naquele sentido do ouro e da prata, né, dos metais preciosos, que no contexto, né, das grandes navegações e também no contexto do mercantilismo era importante, né, o metalismo era um valor ali do mercantilismo, acúmulo de metais preciosos nos cofres reais, e o Brasil a princípio não oferecia isso para Portugal. Então qual foi a matéria-prima que eles começaram a explorar aqui? O pau-brasil. Então olha lá na tela novamente. Né? O pau-brasil é uma madeira, né, avermelhada, né? A palavra Brasil vem de brasa, né, cor de brasa, né, que também era utilizada na obtenção de pigmentos vermelhos para atingir tecidos, além de, claro, de se usar a madeira do pau-brasil para a construção de móveis, de casas, né, tudo que se faz com madeira. Mas o pigmento vermelho era a grande sensação na Europa naquele momento, porque a cor vermelha era ligada à realeza, à nobreza, era uma forma de ostentar a riqueza, até pela questão do pigmento. Isso foi tingido com pigmentos vindos da madeira colonial do pau-brasil, né? Então, esse foi um primeiro produto bastante explorado por Portugal aqui no Brasil, né, na colônia, inclusive acarretando num grande desmatamento, impacto ambiental irrecuperável, né? Essa mata da costa, que é a Mata Atlântica, foi destruída principalmente nesse primeiro momento aí da ocupação portuguesa na América, tá? E para obter essa madeira, né, utilizava-se a mão de obra indígena. Mas será que já era mão de obra indígena escravizada? Num primeiro momento, não totalmente. Então, a forma aí de exploração é o escambo, tá? O escambo, a palavra, né, quer dizer troca, né? Então, o indígena corta a madeira do pau-brasil, né? Armazena nas feitorias, que eram espécies de galpões fortificados. Essa madeira ficava esperando um navio português chegar aqui, né? Depois os indígenas colocavam essa madeira no navio, embarcavam a madeira e em troca eles recebiam objetos que para, né, o indígena, por desconhecimento, seriam de valor. Então tinham
ferramentas, que isso eram úteis, né? Facas, machados, né? Mas também tinham coisas de pouco valor, colar de contas, a pluma do chapéu, né? Num primeiro momento, os portugueses se aproveitaram desse estranhamento para explorar, né? Então, foi uma relação de exploração, onde a vantagem do português era muito superior ao do indígena, né? Que por desconhecimento aceitava essa troca meio injusta. Inclusive, na carta, né, ele diz que são de grande inocência, né? Exatamente. Não foi proposital, ele sabia, os portugueses sabiam que estavam tirando vantagem, sabiam que aqueles indígenas, eles eram inocentes, na visão eurocêntrica. Exatamente. Então rolou uma certa má-fé ali, de uma certa maneira, né? Eles sabiam que eles estavam obtendo grande vantagem. Agora, a má-fé mais escancarada mesmo foi na América Espanhola, né? Que a gente vai ver agora que ali, né? Eles já chegaram mostrando a que vieram. Não teve esse negócio de, né, de troca, de vamos dar um vinhozinho aqui, vamos... Não, né? Então foi bem mais violenta essa ocupação espanhola na América. Vamos começar pelos astecas. Vai aparecer na tela para vocês aí, né? Então, ó, o Hernán Cortés, que era um oficial espanhol, consegue dominar o Império Azteca numa tropa inicial aí de 500 soldados, né? Os astecas, gente, já eram um povo, não vou nem falar de tribo, que parece que até é um termo que não traduz toda a complexidade da civilização azteca. Já era uma civilização azteca. Exatamente, já tinha estado organizado, já tinha sociedade estratificada, né? Já tinha uma atividade econômica bem consolidada, com exploração do trabalho, que no caso era a própria mineração, né? Aí os espanhóis já tiveram muito mais sorte do que os portugueses, vamos dizer assim, porque já encontraram um território rico em minérios, com pessoas já experientes em mineração. Sim, já tinha sistemas de irrigação da agricultura. E isso era bem complexo, bem desenvolvido. Então, ali já sabiam que para ocupar, a presença espanhola tinha que ser um pouco mais contundente. Isso não significa que eles já chegaram na porrada logo no começo, né? Foi bem amistoso, né? Como a professora Janaína estava contando, né? Então vamos, né, comendo mingau pelas beiradas ali, vamos ver qual é desse povo. Eles tiveram um pouco de sorte, né? Porque quando o Hernán Cortés, ele chega ali perto do que hoje é o México, naquele ano, exatamente naquele ano, contava a lenda, rezava a lenda que a grande serpente plumada chegaria e acabaria com o mundo azteca. Então, os indígenas aztecas já esperavam por esse deus. E, por sorte de Hernán Cortés, ele chega bem nesse período. Então, ele é recebido como um deus, ele ganha ouro, ele ganha mulheres, e o imperador Montezuma o trata com muita cortesia, mas não tem isso em troca. Não tem isso em troca, pelo contrário. Tanto é que esses 500 soldados iniciais que chegaram junto com Hernán Cortés, em pouco tempo se transformaram numa tropa de 6.000 soldados, porque os próprios astecas ali, alguns foram aderindo a esse exército, porque existiam conflitos internos de astecas com outros povos nativos, né? Como eu falei, já existia exploração do trabalho, então o próprio Montezuma praticava a escravidão por dívida, escravidão por prisioneiros com prisioneiros de guerra, e aí todos esses conflitos internos foram fomentados por Hernán Cortés de forma a enfraquecer ali o poder de Montezuma, para que o terreno ficasse propício para ele ir lá e dominar os astecas, tá? Então, quando Montezuma se deu conta, né, que o Hernán Cortés não era muito amigo, já foi tarde demais. Porque o Hernán Cortés, ele é convidado a ficar lá no Império, né? Isso. Dentro da casa de Montezuma, que era o imperador azteca. E aproveitando-se dessa proximidade com o imperador, Hernán Cortés mata o imperador e enfraquece toda a estrutura ali militar do Império Azteca. E depois ele vai envenenar as águas, tudo que chega ali para dentro das cidades aztecas, ele envenena as águas e essas pessoas começam a morrer. Então foi dessa forma que o Hernán Cortés, ele consegue de fato dominar essa cultura. Exatamente, então foi bem violento ali, né, bem grave ali a situação, né. Já com os incas, né, também não foi tão diferente assim. Então os incas, eles foram dominados também por espanhóis, dessa vez o explorador ali que ficou à frente foi o Francisco Pizarro, vai aparecer na tela aí para vocês.
né? O Pizarro encontrou uma situação bem parecida. Os incas também já estavam num estágio civilizatório bastante importante, bem desenvolvido, e o Atahualpa, que era o imperador inca, estava numa disputa interna com o próprio irmão pelo poder, que era o Huáscar. Então, quando o Pizarro chega, ele já encontra os incas meio que tretando ali em conflito, né? E aí o que acontece? O Francisco Pizarro sequestra o Atahualpa, né, que era o imperador, e exige ouro como resgate, né? Nesse momento, esses conflitos internos ali se intensificam. Os partidários, vamos dizer assim, os apoiadores de Huáscar veem nesse sequestro uma grande oportunidade de levá-lo ao poder, e aí esse grupo de incas que eram apoiadores de Huáscar acabam aderindo as tropas de Pizarro, e então fica fácil para que Francisco Pizarro conquiste Cusco, que era a principal cidade inca, né? E lá também se explorou o ouro, a prata, gêneros agrícolas, né? Inclusive foi entre os incas que também disse que quando o Pizarro chega com cavalos, lembrando que o cavalo não é um animal nativo da América, né? Eles acreditavam também que se tratava de um deus, porque eles não conseguiam diferenciar que era um homem montado num animal. Eles achavam que era uma coisa só, né? Então também tinha um deus deles que tinha 2 cabeças, alguma coisa assim. Eles falaram, meu Deus, nosso Deus chegou, né? Então sempre eles se aproveitam daquele momento ali de estranhamento, de o que é isso, e investem no sentido de dominar. Então, aqui no caso da Espanha, a dominação foi muito presente, porque eles se utilizaram, né, dessa entre aspas, inocência desses povos, né, desse estranhamento, desse desconhecimento, para dominá-los efetivamente. E Francisco Pizarro, ele sequestra, né, o imperador Atahualpa, exige ouro em troca, recebe o ouro e mesmo assim mata o imperador. Exatamente. Então, você vê que a questão da dominação é objetivo, não tem uma questão de negociar nada, ou de ter uma coexistência pacífica, nada disso, né? E para vocês terem uma ideia, uma das, entre aspas, né, vamos sempre colocar que são pessoas, são seres humanos, mas uma das riquezas, porque esse era o modo com que o europeu, o espanhol observava e analisava o indígena, né? Então, para eles, o indígena também era um potencial, uma riqueza a ser explorada como mão de obra. Então, na economia, que vai aparecer na tela para vocês, na economia colonial espanhola, eles criaram alguns sistemas aí onde a mão de obra indígena seria explorada. Então, a primeira delas é a mita, tá? Então, todo indígena era obrigado a trabalhar durante 4 meses ou até mais por ano, trabalhar para o espanhol. Então, assim, se você, indígena, vive nessas terras, e essas terras pertencem à Espanha, então vocês também pertencem a nós, e a sua força de trabalho idem. Então, nós vamos explorá-los, né? Olha a encomenda também, que traz essa ideia de que o indígena é propriedade da coroa espanhola. Olha só, o colono espanhol, que é o encomendeiro, tem o direito de explorar a mão de obra indígena e pagar tributos pelo uso dessa mão de obra à metrópole. Então, assim, o rei da Espanha está emprestando a mão de obra que é dele, que é o indígena, para esse colono que sai da Espanha e vem para a América poder trabalhar ali, explorar a mão de obra indígena e pagar aluguel pelo indígena para o rei. Basicamente é isso, né? Então, olha o olhar de dominação mesmo muito presente, né? E coisificando o nativo, como se ele fosse uma propriedade ou um objeto, né? E nós temos aí a colônia sendo explorada ao máximo, né? Tanto as pessoas que ali viviam, quanto os recursos naturais sendo explorada ao máximo. Exatamente. E por último, né, a mineração, que era a grande riqueza a ser explorada pelos espanhóis, também utilizando da mão de obra indígena, que eram os mitaios, e eles, né, processavam todo o ouro, eles dominavam todas as etapas da produção ali aurífera, né? Extrai da mina, funde o ouro, né, transforma ele em barrinhas e depois carrega esse ouro para os navios espanhóis levarem tudo para a Espanha, né? Então o indígena foi explorado ao máximo aí, certo? Vamos concluir aí esses 3 momentos aí comparativos agora com a ocupação inglesa na América. Vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só, a ocupação inglesa foi menos
violenta, vamos dizer assim, o que não exclui o fato de que ela tinha um olhar exploratório, né, também vasculhando o território para saber que riquezas tem para ser exploradas aqui, né? Então, Walter Raleigh veio para a América a mando da Rainha Elizabeth I, liderando uma expedição na América do Norte, fundando a cidade de Virgínia, né, em homenagem à Rainha Elizabeth, que era conhecida como a Rainha Virgem, por isso o nome da cidade Virgínia, né? Nesse primeiro momento acharam o tal do ouro, da tal da prata? Não acharam, né? Pelo contrário, aqui o estranhamento dos indígenas, dos nativos em relação aos ingleses já foi um pouco mais conflituoso, tanto é que eles já chegaram, né, recebidos à base da flechada, vamos dizer assim, né? Os indígenas americanos já resistiram à presença desses ingleses de uma forma um pouco mais contundente ali. Então, houveram conflitos iniciais, né, entre indígenas e ingleses, né? A questão do território, até pela faixa climática ali, muito parecida com a europeia, então eles não acharam ali uma possibilidade de praticar uma agricultura, né? Não acharam o ouro e a prata, então a questão ali ficou muito voltada ao povoamento, até porque na Inglaterra, da dinastia Tudor, né, Elizabeth é a última da rainha dessa dinastia aí, existia uma perseguição religiosa muito grande, né? Lembrando que um antecessor da Rainha Elizabeth, que é o Henrique VIII, funda uma nova religião na Inglaterra, que é o anglicanismo, né? O anglicanismo vira a religião oficial da Inglaterra, mas as outras continuaram existindo. Então, os católicos e principalmente os puritanos, que são os calvinistas ingleses, passaram a ser perseguidos na Inglaterra. E muitos deles aproveitaram as companhias de comércio que se formaram ali na Inglaterra para a exploração do continente, da colônia inglesa na América, para virem para esse continente, para construir uma nova vida lá do outro lado do Atlântico, né? Então, a gente diz que as 13 colônias, as colônias do norte, elas foram povoadas principalmente por pessoas que estavam sofrendo perseguição religiosa na Inglaterra, aventureiros, pessoas sem terra, pessoas empobrecidas que vinham para a América numa tentativa de construir uma nova vida, né? E aí eles foram fundando cidades. Essas cidades inicialmente não tinham uma comunicação entre si, porque é aquela expressão, quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Era bem por aí, né? E acabou que algumas dessas cidades que foram sendo construídas, elas não tinham nenhuma comunicação entre si, nem um governo centralizado. Então, acabou que virou uma colônia de povoamento, a gente diz assim, porque alguns produtos ingleses eram trazidos para a América para que esses colonos que estavam na América servissem como mercado consumidor da Inglaterra. Então, era só uma forma de ter um intercâmbio ali comercial, o que não significa, gente, que a Inglaterra não utilizou o modelo de exploração. Utilizou sim, principalmente na parte sul, que já tem um clima um pouco mais próximo do tropical, e ali eles conseguiam praticar a agricultura em larga escala no sistema plantation, tá? Tudo bem até aqui, professora? Tudo ótimo, professora Luíse. Então, vamos seguir aí, que eu acho que agora a gente vai finalizar o momento da explicação com a demonstração de um mapa para vocês que vai aparecer na tela. Então, olha só, gente, só para vocês terem aí, se situarem no espaço, a parte espanhola de que nós falamos, onde houve essa exploração inicial aí, essa dominação principalmente, foi a parte em verde escuro, né, o território espanhol. As partes em verde claro eram da Espanha, mas não houve uma exploração muito contundente, eles acabaram sendo cedidos. Inclusive, parte ali da região norte do Brasil faz parte desse momento, desse grupo, desse trecho de terras que foram pertencentes à Espanha e depois cedidos para uma outra metrópole. A parte inglesa, de que eu falei, que foi povoada aí, foi essa pequena faixa na costa leste aí dos Estados Unidos, né? Está encostada numa parte lilás ali. Embora também tenha a parte de cima que corresponde ao Canadá, que também foi colonizado pelos ingleses. E a parte roxa é a parte colonizada pelos portugueses. Certo, gente? Então, agora está na hora das nossas interações para saber o que vocês absorveram da nossa aula, o que vocês conseguiram aprender, tá? Então, eu vou colocar um exercício aí na tela para vocês.
É um exercício onde vocês vão ter que pontuar, fazer a relação entre o termo povoamento e exploração com as afirmações que vão ter logo abaixo ali. Então, no chat, vocês vão ter 2 minutos, vocês coloquem a sequência numérica, 1, 2, 2, 1, enfim, aqui vocês acharem que é a correta de acordo com as afirmações aí. 1 para povoamento, 2 para exploração. Em 2 minutos a gente volta. Voltamos. Agradecemos aí a interação de vocês no chat, estudantes. Bom, eu tenho aqui a Giovana, que ela representou assim, na seguinte sequência. Você vai colocar na tela, professora Luísa? Vamos falar, vamos ver depois se ela acertou. Vamos ver se ela acertou? Surpresa. Então tá, vamos fazer surpresa. Ela colocou assim, ó. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Diversos alunos responderam, mas essa sequência nós localizamos na resposta da Giovana e do Matheus. Giovana e Matheus. Então, meus parabéns, Giovana e Matheus. Vocês acertaram, né? E vamos colocar ali na tela a sequência correta para os outros demais alunos também observarem a sequência correta e pegarem as respostas. Então, olha só, gente. 1 para povoamento e 2 para exploração. Quando a gente fala que uma das intenções da metrópole em relação à colônia é obter lucro com transporte de mercadorias, a gente está falando principalmente da ocupação inglesa na América, né? O povo saía de lá perseguido pela religião, por outras questões, e aproveitava-se a presença de colonos na América para fazer um intercâmbio de mercadorias. Então, está muito mais próxima da ideia de povoamento. Então, é 1. Próximo, garantia de posse do território colonial. Uma vez que você povoa, você já deixa claro para outras metrópoles, outros países ali, que aquele território tem dono, né? Aquela coisa do foi namorar, perdeu o lugar. O Portugal quase passou por isso, hein? Demorou para começar a ocupar, franceses, holandeses começaram a sediar ali o território. Então, garantia de posse você faz com a ocupação do mesmo. Então, é povoamento. 2, escravização dos nativos para mão de obra. Isso foi muito presente na América espanhola e também na indígena, portanto, né? 2, exploração. Oportunidades para sem terra e aventureiros, né? Não que na colônia de exploração isso não aconteceu, mas principalmente na de povoamento. Então, é 1 também, né? Busca por riquezas e matérias-primas, né? Vamos lembrar lá do rei Dom Manuel, que não achou a palavra ouro, e agora, né? Eu quero explorar esse território. O que tem de riqueza lá? Então, se a gente falou de explorar riquezas e matérias-primas, a gente está falando de exploração. Escambo como forma de obter mercadorias é uma coisa também muito praticada tanto na América Espanhola como na Portuguesa. Então, 2. E por último, refúgio para protestantes.
1. Então, quem colocou essa sequência correta, acertou. Então, para a gente encerrar a nossa aula rapidamente, eu vou colocar na tela para vocês um exercício que também está no caderno do aluno, volume 2 da 2ª série do ensino médio, na página 76. Aí tem a reprodução, mas vocês têm esse mesmo quadro bonitinho lá na apostila para vocês preencherem, tá? Então, vocês vão sistematizar os conhecimentos, preenchendo o quadro comparativo com as informações que se pede aí na tabela. Quem não está com o caderno do aluno em casa, é a hora de tirar o print da tela para poder fazer depois no caderno essa atividade aí. Beleza? Então é isso. Gostou da aula, professora? Excelente aula, professora Luíse. Muitos alunos utilizando aí a sua atitude historiadora para responder as questões no chat. Muito obrigada pela aula, professora Luíse. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.